Hoje temos um dia histórico. Isso aqui é um esculacho. Até o Viagra vai aumentar. Vamos fazer o PIB crescer. Até 200%. O estupro no bolso do povo trabalhador. Um tsunami gigantesco tributário. Que vai aumentar o preço da casa própria. Vai mentir lá longe. Taxar os bilionários. Manteve os seus privilégios. Não é possível. Já fizemos isso antes, deu errado. Fomos atropelados. Com uma alíquota segunda maior do mundo. Conversa fiada. Alíquota zero. É muito difícil. Parece que tem aquela história do bode na sala. Para os ricos terem subvenção. Livro precisa de isenção, armas não. Armas no imposto seletivo, sim. Quer desarmar o cidadão de bem? Ceifar dos mais pobres o direito à legítima defesa. Virou pecado. Uma novidade que é o cashback. 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 Cashback para os mais pobres. Querem matar o pobre de fome. Criminalizando o churrasquinho. O filé mignon vai ser comprado sem pagar tributo. Carne na cesta básica. O Brasil vai ingressar no primeiro mundo. O pobre vai se ferrar. Possivelmente a matéria mais aguardada no plenário neste primeiro semestre do ano, a primeira e mais importante fase da regulamentação da reforma tributária foi aprovada pela Câmara numa sessão histórica. Foram mais de 12 horas de debate até a aprovação da matéria por 336 votos a favor e 142 contra. O texto aprovado tem várias divergências em relação à proposta original do Poder Executivo e resultou dos esforços de um grupo de trabalho formado por 7 deputados que promoveram 22 audiências públicas com a participação de 1.300 expositores representando os mais diversos setores da economia brasileira. O projeto de lei complementar, que agora segue para o Senado, regulamenta diversos aspectos da cobrança do IBS, CBS e do imposto seletivo, novos tributos sobre o consumo que vão substituir os que já pagamos hoje. O texto do relator, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, prevê a criação do chamado cashback, que será a devolução dos tributos para consumidores de baixa renda. Vamos fazer o PIB crescer. O Brasil vai ficar mais rico. Eu calculo em 2 trilhões. Nós vamos colocar em 10 anos mais 6 mil reais no bolso do povo brasileiro. Nós vamos gerar empregos de valor agregado. Vamos romper essa armadilha da renda baixa que impede o Brasil ter crescimento sustentável. Nós não sabemos hoje quanto custa o imposto de um celular porque é embutido no preço e repassado adiante. A partir da reforma tributária sendo votada, nós teremos o preço do produto e o imposto ao lado. E quando for exportado, nós não estaremos mais exportando tributo, que é o único país que age dessa forma. Hoje temos um dia histórico, que é esperado há mais de 4 décadas, que é a reforma tributária, que aprovamos no ano passado, a PEC 132, e agora nós avançamos na regulamentação. Regulamentação essa que trará regras tributárias mais simples e mais transparentes. Vimos que tem setores aí que vai chegar a 150% e até 200% de aumento, como o setor imobiliário, né? E isso precisa ser visto, porque com certeza, né, nós precisamos ter responsabilidade para tratar isso, senhor presidente. O que não pode é querer empurrar de goela abaixo, a fórceps, uma coisa que vai ter um reflexo gigantesco lá na vida do menos favorecido. Nós estamos falando de pessoas que terão a sua vida impactada de uma maneira negativa. Por exemplo, setor dos corretores de imóveis brasileiro vão ser atingidos diretamente por um tsunami gigantesco tributário. É muita hipocrisia vir a essa tribuna falar que a reforma tributária vai aumentar imposto. Vai mentir lá longe. Pelo contrário, a reforma tributária vem simplificar os impostos no Brasil. Porque hoje tem imposto estadual, municipal, federal, cada um cobra de um jeito. Este governo que vive dizendo que tem o Minha Casa Minha Vida e tudo isso,
está propondo uma reforma tributária sobre o setor de construção civil que vai aumentar o preço da casa própria. E mais injusto ainda, aumenta também a tributação sobre aqueles que a vida inteira juntaram dinheiro para alugar um imóvel e ter uma renda adicional. Nós estamos pedindo justiça à construção civil, a um setor que foi responsável para sustentar esse Brasil durante a crise da pandemia. Há um setor que é importante na geração de emprego, de imposto, de renda. Não é possível. Significa remédios mais baratos, significa que os ricos serão, sim, mais tributados, como aviões, helicópteros, jatinhos, iates, jet skis. A cesta básica, alíquota zero. Então, é um grande avanço. Aqui tem uma reforma que, de novo, tributa sobre o consumo. A parte de justiça tributária, de incluir o pobre no orçamento e taxar os bilionários, não chegou. O governo perde uma grande oportunidade de taxar grandes fortunas, de avançar sobre a isenção do imposto de renda. A parte mais importante da justiça tributária será feita numa reforma da renda e do patrimônio, de cobrar imposto sobre grandes fortunas, de avançar na progressividade do nosso imposto de renda, de avançar na progressividade do imposto sobre as heranças, e não precisa olhar para nenhum país socialista ou nenhum país comunista, não. Basta olhar para os Estados Unidos, onde você tem imposto sobre herança que chega a 40%. Porque tantos setores têm procurado os nossos gabinetes. Todos os setores, hotelaria, hospitais, lentes de óculos, medicamentos, todos os setores, setor de proteínas, nos procuram pedindo para emendar a matéria. Se fosse tão bom, todos esses setores não estariam tão preocupados. Estamos sofrendo aqui uma pressão grande de setores organizados que têm acesso a esta casa, que talvez tenham acesso também aos gabinetes ministeriais, trabalhando para preservar privilégios. Eu sou daqueles parlamentares que entendem que a maneira mais fácil de chegarmos a uma redução da carga tributária é um sistema tributário que tenha o menor número possível de regimes fiscais privilegiados. À exceção da proteína na cesta básica, os pontos pleiteados pela Frente Parlamentar Agropecuária no dia de hoje foram atendidos. Os pontos do cooperativismo, os pontos do biodiesel, dos biocombustíveis, os pontos em relação aos insumos agropecuários, aos óleos na cesta básica, a questão dos extratos de tomate, questão de farinhas, questões importantes sobre a devolução de créditos e temas que afetavam ou afetam diretamente o produtor rural. O presidente da Federação Nacional dos Latifundiários foi ao microfone dizer que todos os seus interesses foram atendidos. Mais do que isso, agrotóxico manteve os seus privilégios também no texto que está colocado. Ora, eu vou celebrar isso como uma vitória histórica da esquerda brasileira, quando se faz uma chantagem, principalmente em relação ao que foram os benefícios concedidos para quem ganha muito pouco. Impacta diretamente em diversos setores e não há sequer um estudo de impacto em qualquer dos setores. E o governo e a casa querem que aprovemos assim, em voo cego. Já fizemos isso antes, deu errado, os setores depois fazem conta dos seus prejuízos, depois vêm contactar os deputados por que votaram a favor. Nós estamos startando dia 1 com uma alíquota segunda maior do mundo. E ainda eu tenho que escutar dizendo que não vai ter arrecadação, não vai ter aumento de impostos, pois eu aposto o que quiserem que vai ter sim aumento de arrecadação. Os ricos estão tentando interferir na aprovação dessa matéria, porque no extrato mais alto da renda brasileira, eles podem poupar, e quando poupam não consomem, e aí, portanto, que diz que o sistema tributário brasileiro ele é regressivo. É exatamente por isso. Então, a alíquota de 26%, que eu escuto por aí afora, dizer que é uma alíquota absurda, muito alta, isso é tudo conversa fiada. A alíquota dos impostos sobre consumos,
que ele é calculado imposto sobre imposto, é de 34,8%. Estamos aqui para votar uma reforma tributária que vai colocar no lombo daqueles que, inclusive, fizeram campanha para o Lula, em sua maioria, talvez, como os motoristas de aplicativo, de iFood, que agora podem receber aí 26, quase 27% de imposto a mais. Precisamos derrotar no plenário hoje essa reforma do PT, porque só vai prejudicar o povo. Tudo vai ser aumentado, tudo sem exceção. Até, senhor presidente, e aqui não é porque eu faço uso, não. Eu não faço uso, não, porque todo mundo diz isso. Até o Viagra vai aumentar. No mínimo, tinha que ter uma especial. No mínimo. Nem isso a gente teve. E agora fomos atropelados. O texto foi publicado hoje, 2h da manhã. Um texto de 500 páginas, um texto de 500 artigos. A gente está brincando que alguém leu. Isso aqui é um esculacho, com todo o respeito. A atividade parlamentar, como disse a deputada Adrianes, que tinha que ter passado por 8 comissões. Esse rito, passarinho, a gente não pode aceitar esses grupos de trabalho que são criados. Não existe isso no regimento interno. Foram realizadas pelo GT 22 audiências públicas com 408 expositores e entidades especialistas presentes. Foram 1.344 expositores representantes em mais de 227 horas cronometradas de reuniões. São 231 mesas de diálogo com entidades e especialistas. 936 representantes de setores foram ouvidos por esse grupo de trabalho. Reuniões de imersão, eventos internos e externos. Eu quero solenemente agradecer a participação destes membros desses partidos e ressaltar que ninguém, num tema como esse, agrada a todo mundo, é muito difícil. Mas a Câmara dos Deputados não pode, independente do resultado, sair arranhada com falas de parlamentares dizendo que não houve debate, que não houve discussão, que não houve tempo de amadurecimento, que não houve diálogo. O Brasil, com esta reforma, beneficia 90% do povo brasileiro. E os outros 10% são os que podem mais, que, aliás, às vezes nem pagavam a tributação cabível e de sua responsabilidade. Então, vamos aqui votar, aprovar e fazer a correção do injusto sistema tributário brasileiro. Mais de 70% do projeto que o governo mandou foi derrubado pelo grupo de trabalho, com a própria anuência do governo. Até parece que tem aquela história do bode na sala. Bota uma coisa bem ruim para ver se a gente consegue deixar alguma coisa ruim ainda funcionando. E é claro que tem, sim, motoristas de aplicativo perdendo a capacidade de se sustentarem. Para concluir, senhor presidente, motoristas de aplicativo, a produção de sal do Brasil, que é lá no Rio Grande do Norte, sendo massacrada também. As montadoras do Nordeste já estão ampliando o benefício na reforma tributária do texto aqui na Câmara, e esse incentivo se coloca os estados do Sul e Sudeste em desvantagem. Então, quando a reforma veio com a ideia de acabar com a guerra fiscal, na prática, não é isso que estamos vendo. A gente tem uma regulamentação da reforma tributária pautada, criada, discutida e definida por deputados do Nordeste. E onde está São Paulo? Onde é que está o Rio de Janeiro? Onde é que está Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul? Cadê Mato Grosso, Goiás nessa discussão? Quem contribui de verdade para esse país, para fazer esse país crescer, não está sendo considerado. A reforma que o governo Lula coloca hoje, ela é prejudicial à sociedade, aumenta os impostos, prejudica praticamente todas as regiões do norte.
A região norte, os municípios que pertencem com a questão da Zona Franca e das áreas de livre comércio, sem falar que querem matar o pobre de fome, porque nem mesmo a proteína, a carne está incluída, a picanha não está incluída. Quais cadeias produtivas devem pagar mais impostos? Evidentemente, aquelas que mais contribuem para aguçar a crise climática, para degradar o meio ambiente. Por isso é fundamental que nós todos aqui temos essa clareza de que é uma agenda de oportunidade embutir dentro desse debate a sustentabilidade ambiental. Como que nós aplicamos, então, um conceito de imposto de pecado para aumentar a tributação em cima de carros, com a justificativa de que carros poluem, mas aí estendem isso para os carros elétricos, o que também não faz o menor sentido. Quem toma refrigerante é o pobre. E sabe o que estão fazendo aqui? Sabe o que os deputados vão fazer na data de hoje, se a gente não impedir? Deixar o refrigerante mais caro. Ah, não, porque não é saudável, mas o açúcar está na cesta básica. Olha a incoerência. Hoje é responsável por um grande índice de mortalidade em pessoas indígenas, sobretudo pensando no açúcar, onde hoje há o índice de diabetes nesses territórios indígenas. Que a nossa regulamentação inclua produtos específicos, como é o pão sem glúten, na cesta básica. Não é luxo, não é privilégio. Quem tem doença celíaca não tem escolha. E a gente permitir que esses produtos sejam muito mais caros é a gente excluir justamente quem mais precisa. Os neoliberais aqui, que falam que está aumentando a carga tributária, são os mesmos que se apegam ao Estado, que se apegam à Lei Candir e todos as armadilhas para os ricos terem subvenção, não pagarem impostos e cobrar daqueles que trabalham e produzem neste país. É uma tributação que vai mudar a lógica, porque hoje pouquíssimas as cidades que se beneficiam do tributo, porque ele é produzido e cobrado na origem, vai passar a ser cobrado no destino, então tem mais justiça, aumenta a base de cálculo, é um sistema não cumulativo, portanto não tem tributo sobre tributo. Acabou prejudicando o setor na isenção da compra de táxi e compra de carros com adequação para deficiente. Ela bateu com essa lei. Não vai dar tempo de ajustar isso nesse momento, porque nós só tínhamos 4 destaques no PL. O senador Flávio Arnes vai fazer essa correção e o deputado Reginaldo se comprometeu de adequar. O que eu combinei? O senador Arnes, a matéria chega ao Senado, ele vai fazer algumas orientações a partir desse princípio do Estatuto e voltará à Câmara e nós vamos discutir. Então, quero agradecer a deputada Soraya Santos, retirou a emenda a partir desse amplo diálogo. Entre as tentativas de mudanças ao parecer, foi rejeitada uma emenda da líder da Federação PSOL Rede, deputada Érica Hilton, de São Paulo, sugerindo que armas e munições fossem incluídas no rol de produtos taxados com o imposto seletivo, também chamado imposto do pecado, que visa desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Já a emenda do deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, foi aprovada e incluiu carnes, peixes, queijos e sal na lista de alimentos da cesta básica que terão alíquota zero. Nós, do PSOL Rede, queremos entrar nesse debate para colocar armas no imposto seletivo, sim, para colocar carne e proteína na cesta básica, para ampliar para o CAD único alguns elementos do cashback, para isentar livros. Se não houver inclusão das armas de fogo no imposto seletivo, a tributação sobre esses bens, na prática, vai cair de 89,25% para apenas 26,5%. Na prática, como o Chico Alencar falou, armas de fogo vão ficar com a mesma alíquota de flores, fraldas, brinquedos e perfumes. Não faz sentido. A minha expectativa é que nós tributemos armas. Como pode explicar ao povo brasileiro que nós vamos isentar arma e tributar livro?
Livro precisa de isenção, armas não. Armas produz violência e nós temos que ver medidas para produzirmos uma sociedade livre de armas e cheia de livros. A emenda que propõe a inclusão de armas e munições no imposto seletivo é uma medida de extrema importância para a segurança pública. Em 2022, 3.788 mulheres foram assassinadas no Brasil e a arma de fogo foi utilizada em metade desses casos. Agora mesmo um parlamentar passou com um cartaz, não é reforma, é aumento de imposto. Claro, o agronegócio, o agrotóxico todo, está aí com isenção em vez de pagar o imposto do pecado. Entende? As armas, entende? Que matam, que tiram vidas, entende? Estão lá. E estão isentadas. Que é isso, gente? O Brasil é um dos países que mais tributa a arma de fogo, chega no mínimo a tributar em 75%, e ainda em alguns estados, como a Bahia e o Rio de Janeiro, o ICM sozinho passa de 40%. E são impostos sobre impostos e sobre impostos, de modo que um equipamento que custa $100 nos Estados Unidos é comercializado a mais de 7, 8, 9 mil reais aqui no Brasil. O que eles querem é ceifar dos mais pobres o direito à legítima defesa. As armas no Brasil já pagam 55% de IPI, já pagam 10% de PIS com FIS. E o ICMS das armas legais, ele varia de 25% a 39%, até 42%, a Bahia é 42%. Então, eles não sabem como desarmar o povo brasileiro, quer desarmar o cidadão de bem e vem com uma emenda que não vai trazer absolutamente nada, nada. Esta perspectiva de armar o povo, quem tem que estar armado são as forças de segurança, são as forças que nos protegem. Tentar transferir para um cidadão o direito de ele se defender é colocá-lo em situação de fragilidade. A média de imposto aqui, senhor presidente, no Brasil é de 35%. Vai ficar em 26,5%. Sem contar que tem um cashback, sem contar que tem o abatimento de 60%, sem contar que tem a cesta básica zerada, sem contar que energia, saneamento, água e gás zerados no cashback. Isso, senhor presidente, é um passo decisivo. Alguns vão dizer, mas faltou algo. Não, não faltou algo não, porque nós não tínhamos a condição de fazer o ideal. Eu vi uma plaquinha aí, provocativa, de que a reforma vai aumentar impostos. Vai, para os mais ricos. Vai aumentar impostos para aqueles que não pagam impostos. E vai inaugurar uma novidade, que é o cashback, dos mais ricos para os mais pobres. O projeto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, introduz um elemento fundamental, talvez o mais importante desta reforma, que é a criação do cashback. O que é isso? É um mecanismo que vai fazer com que, como está dito no relatório do deputado Reginaldo, vai fazer com que seja devolvido para as famílias de baixa renda, de quem ganha até R$600, vai receber a devolução dos produtos essenciais consumidos. Sabe quais? A água, a energia, a conta de luz, né? Esgoto, pagamento de esgoto e de gás. Poderíamos sim pensar, e acho que ainda há tempo, de incluir as proteínas no 100% do cashback para os mais pobres, mas é uma inverdade que ela não está sendo beneficiada, ela está justamente no imposto reduzido de 60%, isso vai abarcar não aqueles que queriam foie gras, mas ao pobre sim que precisa comer carne todos os dias e vai ter um avanço significativo nesse sentido. Não podemos separar carne boa e carne ruim. Todos os brasileiros têm direito a comer uma carne de qualidade, seja peixe, carne de boi, carne suína. Vamos continuar durante o dia nessa luta, porque não podemos dizer que o pobre vai comer um tipo de carne e o rico vai comer outra. Proteína animal para todos. Mesmo que se coloque a carne na cesta básica e tenha um pequeno ajuste a mais nesse índice linear,
é necessário por causa que nós temos, na grande maioria da população, pessoas simples, pessoas carentes, pessoas pobres, que precisam ter, sim, de proteína da carne na cesta básica. Peço aos colegas que têm cargos no governo, que vão receber emendas para votar essa desgraça. Não tem vergonha! Dormem tranquilo! A cervejinha prometida, colega Júlia, vai aumentar! A carne vai aumentar! O pobre vai se ferrar! Nunca a carne fez parte da cesta básica. Agora, não é razoável o pobre, a classe média, pagar o consumo do filé mignon. O filé mignon vai ser comprado sem pagar tributo, que o rico vai comer, a classe média vai pagar, porque aí vai ter que ter alteração na alíquota, porque incluir carne de gado ou qualquer outra proteína aumenta em quase 1 ponto a alíquota. Os queijos, nós mineiros, deputado Reginaldo Lopes, que está com a missão de relatar, o senhor vai tributar ainda mais os queijos? Nós que já sofremos com a importação de leite em pó, que vem da Argentina, há pouco tempo até mussarela estavam trazendo. Obviamente, a gente fica feliz que com esse trabalho que a oposição fez em favor de zerar os impostos, o povo brasileiro vai poder ter proteína mais barata na sua mesa. E aquelas promessas que foram feitas e não cumpridas, possivelmente poderão ser cumpridas agora, nesse momento. É muito fácil agora alguém da oposição dizer que foi quem conquistou. Não é verdade. Não é verdade. Eles votaram contra a reforma tributária o tempo inteiro. E tem nas suas costas, de fato, a fila do osso sem carne para o povo brasileiro. O PT se mostra uma seita religiosa, uma religião política que quer determinar, via decreto, e o que é pecado ou não, para expiar os pecados, roubando o pecador. Então, agora, a cervejinha do domingo virou pecado, o churrasquinho do domingo virou pecado, e o salvador de tudo agora é o Lula. Agora, uma parte do seu churrasco, da sua mordida no churrasco, vai virar imposto que vai para o Lula. Vai baixar preço de carne, preço de alimentos, e dos produtos que hoje pagam próximo de 40%, vai ser reduzido para 26,5% aproximadamente. Estamos no caminho certo para ter um Brasil melhor, mais justo, que cria mais empregos e que cresce muito mais do que cresce hoje. Lula está criminalizando o churrasquinho do domingo. Está aumentando o imposto da cerveja, está aumentando o imposto da picanha, como aumentou, diga-se de passagem, o imposto das blusinhas da Shopee. Agora, Cajado, o Brasil vai poder entrar na OCDE. O Brasil não entrava nunca na OCDE sem ter o IVA. E o do Rocha, o Brasil vai ingressar no primeiro mundo, vai participar do grupo dos países ricos. Não adianta ser a 8ª economia se o Brasil é o 125 pior ambiente de negócio. Agora aprovado, temos que antecipar a vigência da parte estadual. Não tem cabimento aprovar para 2032 a parte estadual. Está prestes a acontecer o estupro no bolso do povo trabalhador. E quem está aqui negando que vai ter aumento de impostos são os mentirosos que querem vender isso, que venderam já o ano passado, como uma reforma tributária, porém não é. Reforma tributária é o que diminui ou que simplifica. Isso aqui, essa aberração que nós estamos votando, não faz nem uma coisa e nem outra. Dentre tantas divergências, nós fizemos o melhor possível. Cada um com uma ideia, uma proposta, um projeto. É lógico que cada um aqui poderia melhorar, mas o consenso entre todos seria impossível. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Hoje, muita alegria, subo a essa tribuna para registrar os 50 anos de aniversário de existência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, a Codevasf. Cumprimentar todos os servidores e servidoras,
os trabalhadores e trabalhadoras da Codevasf, seu corpo diretivo, que fez e que faz e que constrói essa grande companhia que tem ajudado na geração de desenvolvimento, na geração de emprego e renda no nosso país.